Bom dia para todo mundo. Eu estou aqui nessa manhã de quarta-feira, muito feliz por tudo que já aconteceu e por tudo que ainda vai acontecer. Eu sou Ana Lavaquial, uma das curadoras do Livemundi, que é um movimento e um festival de vida sustentável que desde 2016 eu tive a felicidade de ter sido convidada como palestrante e agora aqui a Lu Coutinho seduziu a gente nesse movimento de transformação e a gente quer te inspirar a transformar o mundo nessa nossa primeira edição digital, né? A gente está desde sábado, com encontros como o Noam Chomsky e o professor Mujica. A gente tem mais de 50 atrações gratuitas e até sexta-feira a gente vai ter muito mais. Tenho o grande prazer de receber 3 convidados incríveis com visões muito singulares, a Bárbara Terra, o Michel Scholtz e a Mônica De Bolle, para essa mesa que, é bom avisar, tem um convidado internacional. Então, a gente está ao vivo no YouTube e também no site do Livemundi, onde você pode escolher ouvir o áudio original totalmente em português. Então, que mesa é essa, né? Bárbara, Mônica, Michel, muito prazer, bem-vindos. Eu queria avisar, gente, que a Bárbara está com um probleminha ali de conexão, então vamos seguir coisas da quebrada, né, Bárbara? Vamos lá. Essa mesa linda se chama O que é valor para quem? Esse momento nos provoca a olhar por outros ângulos cada detalhe do nosso cotidiano, trazendo novos significados para valor, que é o grande tema. Vemos acontecer dinâmicas mais colaborativas entre pessoas e negócios, conectando quem precisa com quem oferece. A gente faz uso de novas moedas, que não é só dinheiro. A gente troca tempo, habilidade, talento para dar conta de demandas de fato reais e relevantes e com base no que faz sentido. E acho que a pandemia deixou isso muito evidente para a gente, né? Inclusive os nossos excessos, quanta coisa a gente não usa e que ficou dentro do armário, e essas ociosidades, que valor tem? O que a gente tem que pode ser valor para o outro? Um afeto, né? Um carinho, um gesto de solidariedade. Como a economia pode abraçar mais cuidado, mais inclusão, valores sociais e ambientais, muito além de valores econômicos. Então, é sobre isso, essa dimensão expandida de valor que a gente vai conversar hoje. E eu quero muito aproveitar a presença da Bárbara para começar com ela e, de novo, convidar vocês para atender, para compartilhar essas visões tão singulares e complementares para essa conversa que vocês têm e que trazem possibilidades reais de transformação, né? E eu quero já dizer que eu tenho muito orgulho da ousadia de vocês de pensar e agir diferente para poder fazer a diferença. Então, obrigada demais por vocês terem aceito esse convite numa manhã de quarta-feira, em 3 lugares completamente diferentes. Tem Bárbara na Bahia, Mônica em Washington e o Michel, que é holandês, mas está no México agora. Então, fala em rede, fura bolha, é essa mesa agora das 10 horas. Bárbara, vou ousar te descrever, tá? Você é idealizadora e gestora do Nós por Nós, que é uma rede de economia periférica que articula diversas iniciativas no Grajaú, que é uma das maiores periferias de São Paulo. E você é formada em Design para Sustentabilidade pelo Gaia Education, Produção Cultural pelo Senac e é astróloga. Então, eu queria começar... Michel é um empreendedor social, diretor e cofundador do Impact Institute e da True Price, que é um negócio social que busca revelar os custos escondidos de todos os produtos que a gente consome, incluindo as pegadas sociais e ambientais. E Mônica? Bom, Michel também ocupa vários cargos em conselhos consultivos, incluindo o Netherlands Food Partnership e a Impact Economy Foundation. Possui mestrado em Sociologia pela VU University de Amsterdã. A Mônica é difícil de escrever, né? Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics, professora da Universidade Johns Hopkins, em Washington, colunista da Época e do Estado de São Paulo, acho que youtuber, twitteira,
Há pouco mais de 6 meses, ela lançou um canal no YouTube que, para mim, é um verdadeiro serviço de utilidade pública. E por quê? Porque ela democratiza o economês, ela faz essa tradução em verdadeiras aulas abertas e hoje é uma das vozes mais influentes para dialogar sobre esses desafios desse cenário maluco. Parece que a gente vai fazer assim e vai acordar em outra realidade, né? E eu queria... E, além disso, é meio médica, né? Tem feito uns cursos, tem se aventurado pela medicina e acabou de lançar um novo livro chamado Ruptura, que é o primeiro volume de uma série chamada Pilha de Areia. E tá lá, ó, tá lá disponível. A gente tem uma feira de trocas, a gente tem uma feira no Livemundi, tá lá disponível no site do Livemundi, com várias outras opções de livro. Também convido vocês a clicar. E nessa série, nesse livro, ela analisa os impactos iniciais da pandemia e a necessidade de repensar modelos econômicos para enfrentar essa crise humanitária instalada, que a gente espera que passe o mais breve possível. Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou começar pela Bárbara para aproveitar a conexão dela, e a gente vai ter uma primeira rodada de vocês se apresentando e já respondendo uma primeira provocação que eu vou fazer. Depois eu vou fazer uma segunda rodada e eu estimulo que vocês perguntem entre si também. Eu já convido o público para colocar algumas perguntas no chat do YouTube, tá bom? Bárbara, vamos lá? Eu queria te fazer logo uma primeira pergunta. Você me falou que o que estão chamando de futuro hoje, a quebrada já faz há muito tempo. Então, eu queria que você sacasse a tua bola de cristal de astróloga e me diz o que está tão presente nessa rede Nós por Nós. Que futuro é esse que está tão presente? E conta pra gente como é que é essa história, como é que você teve a inspiração e o que é a rede, o que te levou a criá-la. Por favor, Bárbara. Saudações, primeiramente, a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já era um desejo antigo, se torna possível agora, né? Infelizmente no formato online, mas com o coração muito alegre e satisfeito aqui por estar aqui. Conversando com a Ana essa semana, eu pude parar para refletir um pouco, né, sobre isso. E realmente eu sinto que a maior demonstração de futuro que eu vejo, que é muito presente na quebrada e que é periférico, né? Logo, ser da quebrada é ser periferia, é a riqueza que está concentrada na diversidade. Além da questão da mata nativa, né, ainda preservada, que existe no Grajaú, isso não tem na maioria das quebradas, né? Os recursos naturais, como a represa, os animais que ainda estão ali, né? A diversidade das pessoas, né? Aqui tem preto, tem povo originário, tem branco, tem rico, tem pobre, tem transgênero, tem nordestino, gringo. O Grajaú ainda é muito... O Grajaú é muito rico em diversidade cultural e ambiental, né? É gigante isso dentro do Grajaú. Me ouvem bem? Sim. Tá. E o Grajaú é muito rico, né? Muito amplo assim nessa diversidade, que eu acho que é o que falta quando eu sinto que vou para outros espaços geográficos, eu sinto que falta muito isso ainda, né? Nesses espaços e o Grajaú, nós mesmos que fomos fomentando e criando a própria cultura local, né? Se articulando em rede para que isso fosse possível. Então, essa diversidade eu não vejo em outros lugares, né? E mais do que ver em outros lugares, que essa diversidade seja respeitada. E realmente, observando, né, eu não enxergo isso. Posso estar errada, né? Mas como eu também compartilhei com a Ana, eu sou intermediária de mundos, assim, né? Eu sou da quebrada, mas também ocupo outros espaços geográficos e sinto essa ausência, né? E eu acredito também que a favela é um ecossistema que opera em cima de princípios da colaboração, né? Como a troca,
a troca de saberes, troca de serviços, comida, mutirão, tempo, confiança, cooperação, articulação, e isso tudo sem recurso financeiro, né? Isso é o mais mágico, assim, né? Então, hoje a gente está falando aqui sobre valores, né? Então, eu posso dizer que é isso que é valor para mim, isso que tem valor para mim, né? O Grajaú tem muito valor para mim, porque a cada beco, viela, foi onde eu me formei, onde eu me capacitei, né? Onde também eu pude me sentir alguém na vida, né? Porque durante muito tempo me senti invisibilizada, me senti ignorada, assim como os meus também, né? Outras mulheres negras, outras pessoas periféricas se sentem assim também, né? Então, eu acredito que o Grajaú tem muito valor, então me cabe, enquanto uma pessoa que compreende isso hoje, né? Eu preciso ressignificar o olhar desse mundo, desse lugar, né? Eu preciso dar outro sentido para esse lugar, porque esse lugar que me potencializou, né? E potencializa todas as outras pessoas. Então, a Nós por Nós, né? Que é essa rede de articulação periférica, né? De desenvolvimento periférico, se propõe a preservar esse valor, né? Que durante muito tempo houve um processo de exclusão, né? Ainda acontece, não vou romantizar, né? Mas claro que melhorou muito, mas ainda tem questões que se perdem e a gente precisa trabalhar em cima delas, né? Então, ocupar esse lugar com propriedade, com identidade, valorizando a linguagem, a forma de expressar, a forma de estar no mundo, né? É, eu acredito que seja isso. Fala um pouquinho mais da feira para gente, Bárbara. Como é que, o que acontece? Que trocas são essas? Como é que você ativa a economia local lá do Grajaú e como é que essa rede tem se expandindo? Fala mais um pouquinho sobre a Nós por Nós. Sim, então como eu falei, né, a rede Nós por Nós é essa rede de articulação, né, e desenvolvimento local, sobretudo local, logo periférico também, né, a gente tem no horizonte assim a vontade e a necessidade que a Nós por Nós se torne um modelo para outras quebradas também, de emancipação econômica e também de pertencimento ao território, né? Então, as 5 frentes, né, de atuação, de ações práticas que a gente tem, é a feira, os encontros integrativos, a Consoma, o núcleo de apoio terapêutico e também a capacitação, né? As feiras é o meio principal que a gente acessa o público e faz o laboratório acontecer, né? Então, esse laboratório é um espaço de integração entre o consumidor e seu empreendedor, né? Criando ali um laço também afetivo, porque a partir do momento que eu sei de quem eu estou consumindo, eu me sinto responsável pelo aquele consumo, né? E também fomento a os recursos dentro da quebrada, né? Então a feira é o espaço de comunicação, de afetividade, de troca, de potencialização, de visibilidade, né? E também o lugar onde a gente entende melhor a cultura local. A gente também, além da feira, né, de a gente vender os produtos, também chamamos artistas locais para promoverem a sua arte, promoverem a sua música. Então é bem bacana assim a feira por conta dessa integração que acontece, né, do valor da quebrada. É uma coisa também que acontece na feira é a gente potencializar o que já acontece, né? De ser um espaço onde a gente consegue promover tudo isso e é muito divertido, muito alegre. Criar então é um espaço de lazer também, é um espaço assim, eu sou de suspeita para falar da feira, porque eu adoro estar na feira, né? Tanto que falei assim, não, a gente precisa de uma feira onde a gente possa também elaborar mais as nossas, como eu posso dizer, a nossa identidade local, né? Porque a feira tradicional a gente vê legumes, verduras e tal,
mas uma feira que trabalha diversidade também nesse aspecto, né, das vendas, das pessoas e tal, é muito bacana. E aí também, para além da feira, a gente faz os encontros integrativos, né, nos espaços que é um espaço de manutenção dessas parcerias das empreendedoras com a rede, né, e onde a gente também pode compreender e ouvir essas empreendedoras, quais são as necessidades, né, como a gente pode apoiá-las, como a gente pode compreender mais a pessoa que empreende, né? E não tanto o empreendimento, porque o empreendimento acaba que é uma consequência, né, dessa conexão. Então, os encontros integrativos é para reafirmar e fortalecer essas pessoas. Para além desse espaço, também tem a Consoma, que aí foi uma analogia ao consumo, né? Consoma, consumo. Muito bom. Então, a gente é um programa de entrevistas, né? Como se fosse esse formato aqui que estamos aqui, de um programa de entrevistas, então, com essas lideranças, né? Com essas mulheres empreendedoras compartilhando suas histórias, sua trajetória, justamente porque as nossas histórias foram apagadas durante muito tempo, né? Então, falar em primeira pessoa é fundamental hoje para a quebrada, né? Então, a gente promove também esse espaço, né, de fortalecimento de narrativas, né? E também com a pandemia, a gente sentiu cada vez mais, já era um desejo nosso, antigo, mas com a pandemia veio muito assim a necessidade de criar um núcleo de apoio terapêutico, né? Então, reunimos algumas psicólogas pretas, trans, enfim, a rede de psicólogas que a gente tinha acesso, né, para promover o serviço de atendimento psicológico terapêutico, né? Desculpa, gente, Bárbara. a quebrada é movimentada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá maravilhoso. E eu queria, me estender aqui um pouquinho com você, que eu estou com medo dessa conexão. E eu quero muito que você fale mais algumas coisas que a gente conversou e que acho importante. Você falou muito do desafio do empreendedor individual, porque tem que fazer barba, cabelo e bigode, e é meio um paradoxo, né? Porque você conecta em rede esses empreendedores individuais, mas eu senti pela tua fala que tem uma dificuldade deles se verem como coletivo também. Então, como é que você tenta promover essa conexão? Isso é uma coisa. E a outra é a rede, ela percebe o valor que tem? Acredito que hoje sim. Hoje a gente tem muita autoestima, né, para dizer que eu sou da quebrada, que eu pertenço a essa quebrada, o meu negócio é da quebrada, né? Justamente porque houve um processo de amadurecimento e pertencimento do próprio território, né? A gente precisou olhar o próprio território como espaço de transformação. E o que é nós por nós dentro desses encontros integrativos, dentro da feira, né? A nossa ideia maior, assim, a intenção maior é que as pessoas realmente pertencem a esse lugar. A minha avó, por exemplo, foi uma das primeiras moradoras do BNH, né, que é a Coab, aqui do lado do Grajaú, estou na Bahia, mas moro em São Paulo, né? Foi as primeiras moradoras e ela mesmo não teve a oportunidade de conhecer o território como eu conheço. Né? Conheço cada canto do Grajaú hoje. O Grajaú tem mais de 105 bairros. É o maior distrito da cidade de São Paulo, né? Então, Quantas isso me pessoas, Bárbara? incomodava. Quantas pessoas? Ai, o IBGE diz que uma pesquisa do IBGE de 2010 diz que está em 500 mil pessoas. Eu bato na casa dos 1.000 já. 1 milhão, aliás, desculpa. Uma Eu bato cidade. nessa. É uma cidade, deveria ter seu próprio prefeito, inclusive. Mas eu acredito que o que a Nós por Nós, então, se propõe a fazer é essa noção de pertencimento ao território, logo, porque o que eu vejo também desse universo do empreendedorismo, né, atual, é que é muito solitário, né? A gente caminha muito na solitude, assim, dos nossos negócios. E então, a partir do momento que a gente compreende que
esse espaço, esse lugar, né, a quebrada propõe, é possível eu me integrar com outros empreendedores, é, fortalecer o meu empreendimento e eu posso também mudar o destino da quebrada, mudar o destino da nossa história, faz muito mais sentido. Então, hoje, a partir do momento, a Nós por Nós é de 2016, mas eu venho trabalhando com, com projetos de impacto social desde os meus 15 anos. Eu estou para fazer 30. Então, a Nós por Nós aconteceu agora, em 2016, mas já há um tempo que a gente vem trabalhando isso da quebrada, e também tem as outras mulheres, né, mulheres, pessoas, enfim, que já estão trabalhando isso há um bom tempo, né? Então, graças a essas lutas, né, que foram travadas durante esses tempos, que foi possível a gente ter hoje a noção de pertencimento ao território, logo se aprimorar para estar no coletivo, né, e entender também qual é a nossa parte no mundo, o que nos cabe transformar no mundo, né? E eu acredito que essas soluções elas vão vir de nós, né? Porque a gente conhece o território, a gente sabe quem são as pessoas, cada empreendedor da rede, hoje a rede tem mais de 300 empreendedores, parceiros, né? A maioria dessas pessoas eu conheço mãe, conheço pai, conheço filho, conheço, né, o ambiente familiar dessas pessoas. Então, e ver que essas pessoas, a partir que entenderam o que é a Nós por Nós, né, porque nas entrelinhas fica muito autoexplicativo, né, o que é a Nós por Nós, né, eu por você, você por mim, nós por nós, as pessoas compreenderam isso, então cria essa intenção maior de transformar as coisas a partir do coletivo. Então, eu sei que a fulana pode prestar um serviço, eu vou trocar com ela esse serviço, né? Porque nós duas juntas podemos avançar, né? O coletivo avança, a quebrada avança. Eu acho que tem a ver com as Então, relações de confiança que você constrói, que é fundamental. E para fechar, para a gente passar para o Michel, eu queria que você sim. falasse um pouco como é que a rede, a Nós por Nós, fura bolhas? Como é que é a convivência dela com suas bordas? Com o poder público, com outras pessoas de fora da quebrada? Como é que funciona essa interação com as bordas da rede? Olha, é um desafio, né? Porque não tem como a gente falar de rede sem furar a bolha, né? E também não tem como furar a bolha sem criar incômodos, né? Então, eu me sinto, enquanto liderança, né, essa pessoa que abre esses caminhos mesmo, né, e que dialoga com esses outros universos, né, para que eu não seja a única pessoa falando sobre isso, que, vamos supor, que você, no caso, Ana, um exemplo, né, que você conheça, que está falando sobre impacto social, né, então, a ideia é provocar mesmo a questão de abrir a mente, né? Justamente até por conta disso que eu conversei com você sobre essa questão que o que eu vejo que muitas pessoas hoje chamam de futuro, que eu vejo que realmente da ponte para lá, né, da ponte para cá quebrada, da ponte para lá realmente é um futuro que ainda está em desenvolvimento e que da ponte para cá já acontece. Eu preciso mostrar que na quebrada as coisas já estão acontecendo, então eu chamo essas pessoas para cá para a gente começar a ter a compreensão de que somos um só, né? No sentido de, de promover uma sociedade mais justa, que promova mais inclusão e igualdade. Muitas pessoas têm essa noção na parte teórica, mas não na prática. E a quebrada, ela é totalmente prática. Muita coisa a gente não sabe na teoria. Então, como que a gente pode juntar esses dois mundos de teoria e prática para que realmente aconteça uma transformação em potencial coletiva, né, de todos esses mundos, que todos esses mundos se conectam, né? Então, acredito que esse é o chamado da nova era, esse é o chamado desse novo mundo, né? E que a gente precisa estar mais atento às pessoas que estão às beiras das margens, mas que
que, por estar às beiras das margens, tem um potencial criativo imenso, né? Tem uma capacidade de transformação muito grande, de impacto na prática, e como que a gente funde esses dois mundos. Então, mas é uma luta, assim, sabe? Não é uma coisa muito fácil, mas eu tenho visto muitas pessoas comprometidas com isso, da ponte para lá, né? Amigos meus, pessoas mais próximas, pessoas que vão chegando também, compreendendo, com muita humildade e respeito também, né? Para que a quebrada possa se desenvolver e a gente potencialize todo mundo, né? E acho que o que mais me chama a atenção é essa conexão mesmo. Muito obrigada, Bárbara. Maravilhoso. Palavras importantes: confiança, conexão. Na verdade, a gente precisa conectar primeiro para poder escolher colaborar depois. E eu acho que você está na mesa certa, porque vamos furar essas bolhas. E a gente está aqui com o Michel, que eu vou convidar para falar em seguida, porque acho que a missão da True Price é justamente revelar os custos invisíveis do que a gente consome como produtos e serviços. E eu acho que eu queria fazer essa conexão com a invisibilidade que você citou, porque é incrível o número de 46 milhões de pessoas que não existiam para o governo, que precisaram serem reveladas para receber o auxílio emergencial. Então, isso é quase 15% da população, né? Então, pessoas que não tinham CPF, que não existiam aos olhos oficiais. E eu fico pensando, Michel, se grande parte dessas pessoas não estão nessas cadeias, não fazem parte dessas cadeias escondidas que você revela pela True Price. E, nesse sentido, será que a True Price pode ser considerada uma ferramenta de redução de desigualdades? Fala um pouquinho para a gente, antes disso, como é que você, como empreendedor social, teve a motivação de criar a True Price e o que, de fato, ela faz. Acho que você tem uma apresentaçãozinha sobre isso, né? Obrigada e bem-vindo. Thank you. It's an amazing to Tá sem talk in som. front of you at this Ok. renowned festival, and also Barbara, Monica, and it's a very big honor to sit in the panel together with you. Thank you for the question. I like of invisibility. Fundamentally, what we try to do is to basically connect human rights with the production and consumption economy that exists on the global scale. And in a way, what we see is that millions, hundreds of millions, billions of people do not really get their human rights in the marketplace. And in a sense, they are invisible. As you are kind of pointing out, there's a lot of people invisible. Well, in fact, there are many people who aren't really visible for a dignified existence in the current marketplace. And that is something that we try to tackle with True Pricing. So maybe I can start briefly with, I'm not sure whether you can see the slides that I have prepared. True Price, basically that is the market price, the social and environmental cost in the value chain. So we trace down all the societal cost value chains of products. I would like to tell a little bit about our methodology. I would want to give some examples of how it is. I will show the trend that is really growing and finally some, examples of what true prices can be in practice. And let me also say we are, as an entrepreneur, we employ approximately 35 people with a quantitative background, many economists, professionals, mathematicians, some have PhD, so really people who can work in the economic models, but use it for sustainability. The true price is the market price plus the social and environmental cost in the total chain of a product, as I said. We basically look at costs to climate, cost due to pollution of soil, water, and air, and costs
due to the scarce resources and land conversion, and on the social side, the cost to workers and No âmbito social, o custo a trabalhadores e a sociedade. Então, em relação a expectativas, pagamentos e corrupção também, né, que é um custo da sociedade, né? Então, tentamos analisar todos esses custos. Por exemplo, temos mais de 740 milhões de pessoas que vivem com menos de 1,90 por dia, né, dólares, né? E isso realmente é o que se considera abaixo da linha de pobreza para o Banco Mundial. E nós, então, basicamente tentamos analisar o que é a pobreza e temos muitas pessoas que não conseguem trabalhar de acordo com a Organização Mundial do Trabalho, né, nos níveis dignos, né? Então, nós, basicamente, na nossa metodologia, nós tentamos analisar esses fatores. Em muitos lugares você não consegue recuperar, né, um ataque contra um direito humano, porque é um dano que você não consegue recuperar, não você consegue voltar atrás. Uma criança que trabalha, você perde os seus anos que deveriam ter sido para a educação e você não consegue recuperar aquele tempo perdido. Então, nós analisamos o custo em relação a esses danos, né, danos educativos e outros danos sociais que devem ser compensados, né? Analisamos o custo de prevenção e o custo também de coisas que não deveriam ter sido feitas, né? Então, isso deve ser incluído no preço real dos produtos. Então, nós publicamos de forma aberta, né? Nós temos aqui uma forma eclética de trabalhar, trabalhamos com uma universidade e nós tentamos colocar isso no mundo para que nós possamos ter um novo idioma. Para analisar esses produtos. Então, há várias aplicações, né? Porque quando nós aplicamos o verdadeiro valor, o verdadeiro preço, nós temos que pagar 20% acima do preço de mercado, né? Se nós aplicarmos esse fator. Mas há mais do que somente o preço que as pessoas pagam. E isso pode ser que não seja justo para algumas pessoas. Você pode ter a transparência e usar essa informação para melhorar o produto. Então, se você consegue mensurar, você pode tomar uma ação para melhorar. E nós também falamos que não ter o preço verdadeiro, temos essas externalidades clássicas que os economistas têm discutido ao longo do tempo, mas a tragédia é que nós estamos realmente mantendo as pessoas na pobreza, estamos aumentando os problemas ambientais, estamos explorando, né, as pessoas e estamos realmente atacando a diversidade social. Então, isso é o que nós temos que realmente resolver nessa década antes de 2030 para realmente fazer uma diferença no mundo. Então, temos uma grande rede de supermercados na Alemanha e eles mostram o preço real nos supermercados, né? Então, você pode ver que o preço ali, o preço real, é muito mais alto que o preço que está ali na loja. Então, temos muitos custos ambientais incluídos. Nessa imagem, nós podemos ver para a carne, onde temos um custo mais alto, né, do preço real em relação ao preço de mercado. Então, você pode pensar que as pessoas não estão interessadas nisso. Bom, mas há dados empíricos que mostram que isso não é verdade. Os consumidores gostam dessa iniciativa. Então, mais de 90%, mais de 57% disseram que eles realmente gostaram dessa iniciativa no supermercado. 31% pediram garantias adicionais ou certificações. Então, eles querem que o supermercado coloque mais informação nos produtos. E que isso seja feito de forma padronizada. Então, há muito apetite dos consumidores na Alemanha. Nós vemos também que muitas pessoas expressaram seu interesse para o Ministério, né, em relação a esses produtos, e eles estão dispostos a pagar mais
para pagar o preço real, se realmente puder ser demonstrado, né, que isso pode ser feito com uma pegada neutra, né? Então, então as pessoas gostariam de pagar mais por carne, por exemplo, se eles conseguirem comprovação, né, que eles estão ajudando o meio ambiente. Então, nós trabalhamos dessa forma. Aqui vocês podem ver, nós mostramos no recibo, né? Então, você compra o café e você consegue ver o custo ambiental e social. E, então, você tem para mudança climática também. Nós colocamos ali alguns centavos a mais e nós adicionamos isso ao custo do produto. E então, temos uma ONG que apresenta então essas informações de forma transparente. Então, de forma efetiva, você consegue também pagar pelo dano que foi causado. Então, nós vemos isso como um começo de um movimento. Vocês podem ver aqui nessas imagens, nós vemos realmente um potencial para ajudar a economia global massiva, né? Então, essa aqui é uma visão um pouco mais técnica de como você pode mostrar que se você tem transparência nesses custos ambientais e sociais, temos ali a barra verde e a barra vermelha, e você consegue ver 25 centavos de custo social e ambiental de um produto, uma rosa sustentável que foi produzida no Quênia. Então, nós conseguimos incluir vários projetos nesse custo. Então, você consegue reduzir esse custo social e ambiental. Então, você consegue ver ali nesse gráfico que com vários desses projetos você consegue reduzir os custos ambientais e sociais. Então, nós também... uma coisa que foi mudada foi o transporte aéreo para transporte marítimo. Então, aqui no lado direito, isso aqui é um resultado disso, que você vê que o custo realmente está relacionado a isso. Então, isso, claro, que tem efeitos logísticos, né? Mas podemos ver que há um caso ali de negócios que as pessoas consideram que com a sustentabilidade, se você consegue melhorar o seu caso de negócios. Aqui podemos ver aqui na barra azul, no lado direito do gráfico, vemos que há 60 mil euros de lucros, né, daquela fazenda. Mas se você integra todos os projetos sustentáveis que estão no eixo horizontal, você consegue, no lado direito, você consegue ver que há um caso de negócios positivo, né? Há lucro de 2 dígitos integrando todos os projetos. Então, você consegue ver um aumento dessa barra azul quando você integra o transporte marítimo em vez de transporte aéreo. E isso, obviamente, é uma economia, né, de custos que leva a mais lucros. Mas você também vê uma redução ali dessa barra azul no meio, aquela azul mais claro, quando você paga um salário, né, digno, você paga um salário mais digno e você reduz os lucros. Mas se você combina as inovações, você pode combinar a igualdade social com eficiência ambiental e você consegue ter um caso de negócios positivo para aquele produto. Então, isso aqui é uma ilustração só para que vocês vejam que como toda essa informação, com esse idioma sustentável, você consiga criar um caso de negócios positivo. E eu entendo que isso não é possível para todos os negócios, mas é um exemplo de como que é uma coisa que pode ser benéfica para as empresas também. Nós aplicamos isso em várias empresas do mundo. Temos aqui uma empresa de chocolate que transportava 2,5 milhões de euros na África, né? Então, eles analisaram qual que era a diferença do que eles precisavam para viver e o que eles conseguiam com o cacau, né? Então, eles fizeram uma gestão da informação para otimizar o processo. Nós trabalhamos para bancos também, trabalhamos para o Itaú no Brasil, mas também o Banco DBS na Singapura e vários outros bancos europeus. Aqui vocês podem ver o que nós conseguimos. Se você usar essa linguagem sustentável, você consegue
comparar a sustentabilidade de vários produtos. E aqui, por exemplo, nós concluímos que café do Vietnã, por exemplo, é ambientalmente não sustentável, né? Mas socialmente não é perfeito, mas é melhor, né, do que as alternativas. Mas podemos ver que é mais sustentável ambientalmente que no caso da Índia, né? O algodão da Índia, perdão, algodão do Vietnã e algodão da Índia. Então, temos essa linguagem para dar ao mercado para que eles considerem os impactos sociais e ambientais. E se voltamos ao ponto inicial, nós damos essa possibilidade de criar a dignidade humana, né, de milhões de pessoas, bilhões de pessoas que antes não eram consideradas no mercado e estavam excluídas, né, ou fora do mercado. Então, eu estou mostrando aqui como que o true pricing, né, ou esse preço real, tem o potencial de dignificar os mercados e também fazer com que as coisas sejam mais sustentáveis. Michel, muito obrigada. Eu tenho várias perguntas, mas eu acho que vai ficar já para o próximo convite para o Live Moons do ano que vem, porque eu fico muito curiosa para saber como você tem conquistado a confiança desses empreendimentos para ter a coragem de mostrar. Você falou que o dano humano é irrecuperável, né? O dano humano e o dano ambiental são irrecuperáveis. E eu fico imaginando como é que a gente incluiria os custos de corrupção nessas suas análises. E eu acho que a gente está falando de uma nova ética e precisa de coragem das empresas. Sua, muito obrigada pelo serviço. Eu acho que isso é uma nova forma de pensar necessária, não como uma punição, mas como uma vontade de melhorar. Então, revelar, ter transparência é a única forma da gente olhar e transformar esse mundo, e as empresas têm total responsabilidade para isso. Eu vou pedir para guardar um pouquinho essas reflexões para depois que a Mônica falar, porque eu acho que eu vou pular dos gráficos para uma nova forma dela se expressar. E, Mônica, acho que você tem sido uma presença digital super importante, usando seus canais para simplificar assuntos difíceis e super polêmicos. Você está integrando economia com saúde, com o dia a dia das periferias, né, de alguma forma. Eu tenho visto algumas lives suas com Preto Zezé e com pessoas muito importantes que até sequestram os seus canais de vez em quando para o bem. Já disseram até que você é o MacGyver da economia. Mas você tem se afastado muito desse discurso habitual dos economistas, né? E acho que uma das rupturas que você fala no seu livro é justamente a sua ruptura pessoal. Que nova economia te interessa? Olha, bom, primeiramente, tá com som. Eu queria dizer que para mim é um imenso prazer estar aqui participando dessa mesa com a Bárbara, com o Michel, com você, Ana. Super obrigada pelo convite. Eu acho, assim, até no meu livro, o primeiro capítulo, já que essa mesa é sobre valor, a introdução do livro se chama O Valor do Juízo. Em vez de o juízo de valor, e é exatamente a minha reflexão sobre uma das coisas que se perdeu na economia. A economia se tornou uma disciplina muito voltada, e é que eu tô falando assim de uma maneira geral. É claro que a economia em si é uma disciplina que cobre diversas áreas, e há certas áreas em que o que eu vou dizer agora não se aplica. Então, o que eu vou dizer agora se aplica muito mais à macroeconomia, à análise das políticas macroeconômicas, como é que você pensa nas políticas macroeconômicas, o que você inclui nesse rol de políticas que a gente chama macroeconômicas. É só política fiscal e monetária. A gente não deve incluir nessa dimensão as políticas de proteção social, políticas de proteção ao meio ambiente, políticas de saúde. Assim, a gente está vendo todos esses questionamentos surgirem no entorno da pandemia, e muitos deles que já vinham conosco mesmo antes da pandemia.
E todos esses questionamentos, no fim, eles passam necessariamente por uma reflexão sobre valores, e sobre aqui eu estou falando em termos normativos, eu não estou falando em termos positivos. Então, o meu problema com a macroeconomia tradicional, ou com a forma como se constrói a macroeconomia tradicional, principalmente no debate público, e no que a gente vê no debate público, no debate acadêmico, pode ser um pouco diferente a depender do tema que se trata, mas no debate público, a maneira como se trata a macroeconomia, e eu vou usar o termo economia para designar a macroeconomia, é extremamente positivista. Então, são cálculos de custo-benefício monetizáveis, entendeu? Então, você está o tempo inteiro tentando analisar políticas públicas sob essa ótica. Qual é o custo, qual é o benefício, e tudo isso gira em torno, tem dinheiro, não tem dinheiro, tem financiamento, não tem financiamento. Então, por exemplo, a discussão que a gente tem hoje no país a respeito da adoção de um programa de renda básica, que eu acho que todo mundo já se deu conta, em algum nível, que um país como o Brasil, que tem uma população vulnerável, que vive em condições precárias, muito grande, assim, haja vista aí a quantidade de gente que está recebendo o auxílio emergencial. A gente tem quase 70 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial hoje. 70 milhões é muita gente, na verdade, chega perto, né? Não exatamente, mas perto da metade da população brasileira. Com isso, a gente se dá conta da imensa margem existente aí de pessoas, da nossa população que não é assistida de nenhuma forma. E aí a gente pensa, bem, então tem aqui uma discussão sobre, hoje temos auxílio emergencial, mas ele vai acabar. O que a gente precisa fazer para continuar atendendo essas pessoas, uma vez que o auxílio emergencial tenha acabado? Então, todas as discussões em termos da renda básica. Agora, como é que isso está no debate público entre muitos economistas, digamos assim, de visão mais tradicional? Está numa espécie de análise custo-benefício. Então, é uma análise assim, quanto é que vai custar? Onde é que está o financiamento? Como é que vai fazer para pagar esses benefícios? E se não tiver dinheiro, vai aumentar a dívida pública e não pode, porque o país já está numa situação fiscal muito ruim, e aí vai por essa linha, os argumentos vão por essa linha. Então, eles vão por uma linha que se prende na avaliação de custo-benefício, sem, na realidade, levar em conta que o que a gente está tratando aqui é da vida dessas pessoas e que existe um juízo de valor a ser feito, que deixou de ser feito na macroeconomia tradicional. Assim, a macroeconomia tradicional, ela é tipicamente, sobretudo no debate público, um debate sobre custo-benefício. Não deveria ser assim. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa em renda básica, a gente tem que necessariamente pensar nos valores. O que a gente considera justo? O que a gente considera razoável em termos de justiça social? O que a gente acha, o que a gente almeja para o país? Como é que a gente vai ajudar essas pessoas? A gente deve ou não deve ajudar essas pessoas? Essas são perguntas que os economistas deveriam se fazer, junto, evidentemente, com a análise custo-benefício, mas que normalmente são perguntas que as pessoas se esquivam de fazer, por tratar dessas perguntas como se elas fossem de outra alçada. Isso é da alçada do sistema político. Isso é da alçada do Congresso. Isso é da alçada, enfim, do governo e da discussão entre o governo e o Congresso. Não, isso é da alçada da economia também. Então, o juízo tem um valor. E ele tem um valor na construção dessas políticas públicas e na construção da economia e de como a gente pensa a economia. Então, eu acho que hoje, com os desafios todos que a gente está vendo, provenientes da pandemia, provenientes de todos os deslocamentos que a pandemia causa para as pessoas e do estrago enorme que causa na vida das pessoas
não só em termos de saúde pública, mas também em termos de capacidade de sobrevivência, esse tipo de juízo de valor ou de juízo normativo sobre o que é justo e o que não é justo tem que estar na discussão. A gente não pode ignorar essas perguntas. Então, para mim, como economista, eu passei a olhar para essas questões e a pensar nessas questões de uma forma muito mais direta, porque me incomoda esse discurso que fica muito preso na avaliação custo-benefício, o que é monetizável, o que não é, e fim de papo. Mônica, obrigada pela tua coragem, até porque eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem visto, ainda bem de forma crescente, de entender que a omissão é uma forma também de não transformação, da gente não colocar o dedo na ferida para querer resolver, é uma atitude positiva, a gente quer o bem da gente também é o bem do outro. Eu acho que a Bárbara traz muito isso. O Michel Sim. traz isso de uma outra forma. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa mesa é revelar várias coisas que as pessoas precisam começar a perguntar por quê. E eu acho que antes dos custos invisíveis que o Michel traz muito bem para a gente, eu acho que tem uma reflexão antes, que é eu preciso de verdade disso. Então, refletir sobre o não consumo também é ético nessa nossa nova fase, porque eu espero que ninguém queira que o mundo volte a ser como era antes. Então, eu fico imaginando como você também conversa com as invisibilidades que a gente está colocando aqui, da Bárbara, como aparece para o governo e a prosperidade dessa, que é uma microeconomia que também dialoga e precisa dialogar cada vez melhor com a resolução dos problemas reais, que você traz muito nas suas discussões. E eu acho que uma maior consciência das escolhas que a gente faz, que o Michel traz muito bem quando, opa, peraí, mas esse produto baratinho que eu estou comprando no camelô é baratinho por quê, né? E o que está por trás daquele produto baratinho que está no camelô, no centro do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de inclusão das exclusões. E a gente precisa perguntar por essas o porquê, mais porquês. O tempo voa, é incrível. Então, eu queria, tem mais uma série de perguntas, mas eu queria muito abrir para vocês, para ver se vocês querem ter um diálogo entre vocês. E depois, se tiver alguma pergunta do público, a gente emenda nisso para tentar respeitar o melhor possível o tempo que a gente tem. Então, está aberto a vocês. Bárbara, Mônica, Michel. Vocês têm alguma pergunta curiosa? Acho que a gente perdeu a Bárbara momentaneamente, mas não tem problema. Mônica, Michel, vocês têm alguma pergunta entre vocês? Definitely. I really like... Bom, deixa eu falar então uma coisa. Eu achei muito interessante a apresentação do Michel e é muito interessante a gente pensar essas questões assim dos custos invisíveis, né? Então, os custos invisíveis, o que o preço de determinados produtos revela a respeito daqueles produtos. Mas eu acho que é igualmente importante, pegando o gancho aqui de algo que você falava antes, Ana, a gente não quer que o mundo volte a ser aquele mundo que a gente tinha antes. Esse é certamente o meu sentimento também. Eu acho que o mundo que a gente tinha antes, hoje, diante da pandemia, eu acho que sempre que a gente tem um grande abalo, assim, seja uma pandemia, seja uma guerra, seja algo desse tipo, e o século XX foi repleto desses abalos, o século XXI, de certo modo, menos, a gente está tendo, eu acho que o primeiro grande abalo com a pandemia agora, o que esses grandes acontecimentos acabam trazendo para nós é um questionamento natural sobre desperdícios. O que a gente realmente precisa para viver e o que a gente não precisa para viver. O que a gente precisa para viver como sociedade dentro desses conceitos de justiça social, de acesso de todas as pessoas àquilo que é fundamental para que elas tenham uma vida digna, enfim, esse tipo de
de anseio, né, que a gente tem para as nossas sociedades e o que realmente é necessário para isso. E o mundo, eu acho que já tinha passado por um pequeno abalo em termos de questionamento sobre o nosso modo de viver, que foi a crise de 2008. Então, o excesso de financiarização que a gente estava vendo no mundo, enfim, os mercados financeiros passando a ser a essência do capitalismo, em vez do capitalismo produtivo, essa mudança de eixo, eu acho que isso daí já tinha sido abalado em grande medida pela crise de 2008, mas ela não mudou fundamentalmente a nossa forma de fazer as coisas. A gente agora está entrando numa espécie de fase de capitalismo digital ou capitalismo tecnológico, e a pandemia deixa isso muito claro, né? Haja visto que o nosso evento aqui está sendo digital. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse contexto e a gente pensa assim, o que a gente quer, qual é o mundo que a gente quer construir a partir disso, quais são as lições que a pandemia deixa para nós, eu acho que ela deixa para nós a seguinte lição: a gente vive ainda um momento de muitos desperdícios e muitas coisas que a gente tem que repensar como fazer, e as plataformas digitais mesmo podem ser algo, é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente sabe que o capitalismo tecnológico, o capitalismo digital, ele é altamente concentrador de renda, ele é gerador de desigualdade. Só julgar pelas grandes empresas na área de tecnologia, a gente vê isso com muita clareza, mas, ao mesmo tempo, nos proporciona uma espécie de acesso que a gente não tinha antes, uma espécie de oportunidade para mudar relações de trabalho que a gente não tinha antes, e, de certa forma, pensar em que medida a gente pode usar isso para reduzir desperdícios enfim, trazer para o centro das reflexões esses juízos de valor a respeito de como é que a gente deveria viver e que tipo de sociedade a gente quer, principalmente no Brasil, né, onde muitos desafios existem. Quanto desafio. Michel, eu fico curiosa, desculpa, pode falar, pode seguir. Tem um delayzinho. Pode seguir. No, Monica, I agree with you, and also Anna with you, that you're saying you have to have a framework first, and then you have a kind of market. You have a framework of what you value, and then you design a market in accordance with that framework. In my view, the United Nations Declarations for Human Rights lay out that groundwork. So it's not something we have to reinvent. We just have to go back to 1946, after the Second World War, where these values were already laid out. We have just been disconnected. Então nós ficamos desconectados desses valores. Então temos que basicamente voltar àqueles valores da dignidade humana, o direito a viver bem, a ter um ambiente limpo. Isso aqui já está estabelecido universalmente no mundo, mas na economia de consumo e de produção não é considerado. Por exemplo, no caso do corona, é realmente algo que veio no mercado na China, né? E é a carne mais cara do mundo que, na verdade, que causou que o vírus se espalhasse e que destruísse milhões de pessoas no mundo. Então, eu não estou dizendo isso para só mostrar isso, mas como tomadores de decisões, temos que antecipar que esse mercado de carne, por exemplo, nesse mercado, né, de carne alto, né, alto mercado, nós temos que ver que essa carne foi produzida tem um custo tão alto à dignidade humana e à saúde humana que temos que regular e ver esse mercado de uma forma diferente. Como reguladores, temos que estabelecer isso. Então, temos que analisar a produção e o risco que possamos ter no mercado atual. Então, acho que nós estamos de acordo que nós temos de informação, precisamos traduzir isso para a tomada de decisões econômicas. Então, se nós não fizermos isso, não vamos resolver o quebra-cabeça.
Michel e Mônica, eu queria pegar esse gancho, porque isso tem a ver com a gente também. Eu ouvi nessa conversa, eu ouvi muito sobre o nosso poder de escolha, através de informação, através de uma consciência maior, dessa nova ética. E eu fico curiosa, Michel e Mônica também, sobre a reação, como é que a gente aproxima o cidadão comum dessas melhores escolhas e desse repensar de atitude. Acho que a Mônica, pela experiência da sua interação com o público e por um assunto que é mais árido, e o Michel, fico curiosa para saber qual a reação, sobretudo nessa loja, na loja física de Amsterdã, que é quase que um protótipo, né, da metodologia, como é que tem sido a reação das pessoas e por que elas confiam na informação que você traz ao ponto de escolher, elas escolhem o mais caro, o mais barato, que na verdade é mais caro? Como é que acontece? Quer começar, Mônica? Começo. Bom, no meu caso, eu passei a ter, como você mencionou no início, Ana, eu tenho esse canal que eu comecei a usar, eu já tinha, mas eu não usava, sei lá, nós que somos acadêmicos, muitas vezes a gente tem um certo receio de usar canal no YouTube, porque, não sei, existe uma certa conotação, ou existia, acho que isso caiu por terra, mas havia uma certa ideia de conotação pejorativa, de que, não, vão me chamar de youtuber, o que é uma grande bobagem, no fim das contas. E eu comecei a usar esse canal, não imaginei que fosse ter o alcance que ele acabou tendo. E o objetivo ali, de novo voltando a essa questão de valor, né? Essa questão de valor e principalmente de valor não monetizável. O canal é gratuito e eu uso o meu tempo, 1 hora do meu dia, um pouco mais às vezes, para trazer para as pessoas o conhecimento que eu tenho na área de economia e hoje e o conhecimento que eu tenho um pouco de outras áreas também, porque eu gosto sempre de unir a economia de uma forma mais interdisciplinar com outras áreas do conhecimento e trazer isso para as pessoas, inclusive como uma forma de contribuir para que isso ajude as pessoas a se orientarem melhor nesse momento principalmente nesse momento de extrema incerteza que a gente está vivendo com a pandemia. Então, tudo começou meio assim, a gente está vivendo esse momento completamente diferente, inédito, extraordinário em muitos aspectos, extraordinário no sentido de ser algo assim muito diferente do que a gente estava acostumado a viver, e as pessoas estão tão desorientadas, as pessoas estão procurando informação, às vezes a informação que elas encontram não é uma informação necessariamente baseada em dados, em fatos, em ciência, mas sim uma informação de baixa qualidade. Então, por que não dar às pessoas uma informação de qualidade para que elas possam, com isso, se orientar melhor e orientar melhor os seus caminhos nesse momento absolutamente inédito que a gente atravessa. Então, foi assim que eu comecei as minhas transmissões lá no canal. E acabou virando uma coisa, eu acabei percebendo com isso, não só que havia uma demanda enorme por esse tipo de exposição, né, e por uma demanda enorme por esse tipo de informação e conhecimento e tudo, mas que ali também havia uma possibilidade enorme, e isso tem sido a construção dos últimos quase 7 meses no YouTube, de dialogar diretamente com as pessoas, dialogar diretamente com o público, responder perguntas de forma direta. Muitas pessoas ali no canal já conheço por nome, porque elas estão sempre lá. Isso é uma construção muito bacana, e quando você pensa nisso em termos de valor monetário, não tem valor monetário para isso. Mas tem um valor muito grande para mim, porque eu aprendo com as pessoas
com quem eu interajo, e certamente tem valor para as pessoas, porque senão elas não estariam ali, né? Então, eu acho que quando a gente começa a pensar nessas discussões que a gente está tendo aqui, inclusive, tem muita coisa que a gente pode dar, que a gente pode oferecer, que a gente pode fazer, sem necessariamente ter que pensar se a gente se a gente tem a disponibilidade para isso, sem ter que ser uma coisa monetizável. Então, assim, no meu conceito, assim, pensando aqui agora a economia de forma mais ampla, essa construção de valor não monetizável, o valor da informação, o valor do conhecimento que, afinal de contas, é um bem público e deveria ser algo disponibilizado para que as pessoas consigam se orientar de forma melhor. Eu acho que essa foi uma lição que eu aprendi agora, nesses últimos meses, e que eu acho que é extremamente importante para a gente pensar o nosso futuro, porque mais e mais eu estou vendo acadêmicos que estão saindo das suas zonas de conforto, claramente a sala de aula, que era a minha, para vir para um canal aberto no YouTube, por exemplo, que é uma plataforma que oferece isso, para vir falar das suas áreas de conhecimento para as pessoas. E as pessoas estão respondendo, as pessoas estão gostando disso, as pessoas estão gostando desse tipo de acesso. Eu acho que isso, no momento atual, principalmente nesse momento atual em que a gente vive esses negacionismos em relação à ciência, é absolutamente fundamental e tem um valor enorme. Tem um valor enorme. Muito não bom, tem Mônica. preço. Eu acho que são essas relações de confiança. Eu queria voltar para o Michel. Tem uma pergunta. Primeiro, eu queria que você comentasse, Michel, a gente realmente está terminando, então vou fazer uma pergunta da TT Costa e queria que você comentasse também sobre a reação do público na loja rapidamente, já emendasse com as suas considerações finais, por favor. A pergunta é a seguinte: pagar um preço real pelos produtos tem impacto na mudança climática? Difícil, né? Sim, nós vemos os custos e nós tiramos o custo do carbono, por exemplo, no preço da carne, nós podemos ver o preço do desmatamento, por exemplo. Então, se você paga o preço real, você vai pagar para retirar o carbono do ar. Então, você tem aquele produto responsável e justo. Voltando ao seu ponto, Ana, e também com relação ao que a Mônica disse sobre não diminuir, né, o papel do consumidor, nós temos que saber que os consumidores são como nós. A maioria das pessoas, de forma geral, eles são colaboradores condicionados, ou eles se conformam às normas que eles veem em torno delas. Então, um supermercado, por exemplo, a norma, né, é o prazer, o preço e o benefício, né? Então, o sal, o açúcar. Então, você compara e você tem várias transações, você paga e você vai embora, né? Você acha o preço mais baixo. Então, essa é a norma do supermercado. Por isso que os consumidores, de alguma forma, quando eles veem somente um produto orgânico, uma pequena seção de produtos orgânicos e milhares de produtos não orgânicos, eles vão pensar, bom, normal é não orgânico, por que eu vou sair do normal? Então, quando você entra naquela loja, nós abrimos antes do corona, mas nós tínhamos um consumidor que não queria pagar o preço real. Mas nós temos agora essa empresa de chocolates, que é uma das maiores empresas do mundo, e eles aumentaram o preço 2 vezes. Então, eles falaram que tinham que dobrar o preço porque os fazendeiros tiveram uma redução, né, de renda, né? Então eles queriam compensar isso. Então, a maioria dos consumidores são razoáveis, eles querem fazer o bem, mas eles valorizam mais a norma social. Eles querem cumprir, né, o que é considerado normal. E eles são muito intuitivos, né, e eles veem o que é normal no supermercado e ninguém se importa com a sustentabilidade. Então, por que eu vou me importar? Então, temos que mudar as normas. O normal, né? E temos que tratar os consumidores como
pessoas responsáveis e maduras, e aí temos o potencial para a sustentabilidade. E finalizando com o que a Bárbara disse, eu não sei se eu entendi direito, mas ela falou sobre o humano, né, como o ser humano, que é o ponto central do mercado, né? E as pessoas são as pessoas que criaram o produto para começar. Então, se nós incluímos isso, as pessoas vão considerar aquilo e vão estar dispostos a pagar. Então as pessoas estão dispostas a pagar. Temos que ajudá-las, né? Com apoio, né, do governo, seja com bons salários mínimos e condições dignas, né? Mas a maioria das pessoas querem o bem da sociedade. Então, acho que isso se aplica a todos. O mercado de carne em Wuhan destruiu a sociedade por esses preços elevados dessa carne, e isso por falta de responsabilidade social. Então, nós vemos que realmente há um potencial desse consumismo também excessivo. Adoro essa ideia da gente não poder, da gente se desafiar a não naturalizar a norma. E eu queria muito agradecer vocês, queria convidar vocês para palavras finais e também perguntar para a Mônica se a gente está preparado para uma nova pilha de areia aí, quando você for fazer suas considerações finais. Michel, por favor. O que mais você quer falar para a gente se despedir dessa edição do Live Mundi? Eu acho que é muito importante, e o que foi chave no que nós vimos aqui nas apresentações é que é o lado humano das coisas, né? E temos que dar prioridade a isso, né? A dignidade, o bem-estar. Temos que ter isso como objetivo, né? Se nós tiramos isso, o mercado é um lugar, né, muito horrível, né? Então, mas se nós colocamos isso no topo, as pessoas farão o melhor. Então, claro que os governos têm um papel e os reguladores têm um papel para que essas normas sejam perpetuadas, né? Mas é uma escolha. Então, se nós lutamos por esse objetivo, nós podemos criar esse novo mundo. Muito bom, tem que ter esperança no humano. Mônica, como é que esse futuro impensado, que é o lema do Live Mundi, a gente pode ser otimista com esse futuro impensado? Eu acho que a gente precisa ser otimista, e nesse aspecto eu faço minhas as palavras do Michel. Eu acho que a gente tem que prezar pelo humano, a gente tem que ter um olhar mais humanista nas áreas diversas, na economia, mas também em outras áreas. A gente tem que ter essa percepção do valor das pessoas, do valor da vida das pessoas, do valor daquilo que elas podem contribuir, do valor dos recursos naturais, do valor de como a gente deve tratá-los e, de certa forma, não evitar, né, ações que sejam extremamente danosas para o meio ambiente, algo que a gente já vem tentando fazer há muito tempo, mas a gente não consegue captar direito essa ideia de valor para que isso entre na cabeça dos gestores, no fim das contas, né, dos líderes dos países e dos gestores de política pública. Mas, para mim, é esse olhar, é o olhar humano, o olhar humanista. Isso é o que tem que prevalecer nesse futuro impensado. E por essa razão, nesse futuro que a gente vai construir, né, e a pandemia e os caminhos que a pandemia abre, de certa maneira, por mais que seja uma situação trágica, por mais que seja uma situação de crise humanitária, ela oferece para nós a possibilidade de olhar para o mundo dessa maneira, de olhar para as nossas ações, inclusive com essa visão mais humana e mais humanista da economia. Sobre o Pilha de Areia, é uma série, então tem mais livros por vir. Teve esse primeiro, mas os próximos serão exatamente reflexões sobre esse futuro, e o futuro que a gente deveria
imaginar para construir, porque é assim que a gente tem que fazer, né? A gente tem que imaginar o que a gente quer e, portanto, construir. Imaginar no melhor sentido desse termo. Não se trata de utopia, se trata de uma reflexão sobre o que a gente quer. Muito bom. E, infelizmente, a gente não está com a Bárbara aqui, mas eu queria, de alguma forma, finalizar por ela, porque a conversa com ela me emocionou demais. E ela se coloca, quando eu perguntei para ela sobre o futuro, para ela, que se confunde muito com o futuro da rede Nós por Nós, lá do Grajaú, ela diz que a missão dela no mundo é furar bolhas, é ser essa ponte entre os mundos. E eu acho que a gente precisa de muito mais Bárbaras aqui para ajudar a gente a enxergar o que, de fato, é bom para a humanidade, porque precisa ser bom para ela, para ser bom para a gente e para toda a rede que ela ativa. E falando em humanidade, eu acho que o diálogo entre o professor Chomsky e o Pepe Mujica nos emocionou demais. E o Mujica falou que para você ter uma grande mudança, as ideias precisam ser sentidas. E eu espero que vocês tenham sentido o poder da transformação dessas ideias incríveis do Michel, da Mônica e da Bárbara, que são ousadas, corajosas, mas, sobretudo, possíveis. E a gente precisa trazer essa responsabilidade para a gente, porque é da gente, não é dos outros, né? A gente sempre pode transformar o mundo, mas começando pela gente mesmo. Então, muito obrigada pela presença. A gente tem muito mais vindo por aí. Thank you.